Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa apresentação é transporte privado urbano e a gente vai focar especificamente na Uber. Eu sou a Rebeca Windhausen. E eu sou a Ana Sofia Afonso. E a gente dividiu essa apresentação em 5 tópicos. A Uber enquanto empresa, em que a gente vai falar um pouco sobre a sua história, objetivos e metas. Depois, o mercado em que ela está inserida, seus concorrentes, suas vantagens competitivas. Sobre o SI em si, a plataforma, como ela funciona, mencionando tanto software e hardware, como as pessoas e procedimentos envolvidos. Aí a gente vai citar algumas questões éticas, sociais e políticas que o surgimento da Uber suscita, e, por fim, a conclusão. Então, primeiro, a Uber enquanto empresa. A ideia da Uber surge em 2009, quando seus criadores estavam em Paris, com dificuldade em conseguir um táxi, e se perguntaram sobre como seria bom ter um aplicativo de celular que pudesse chamar táxi por você. A Uber começa suas operações no ano seguinte, em São Francisco, na Califórnia. A cidade foi escolhida por ser um nicho de inovações tecnológicas no famoso Vale do Silício, onde as grandes empresas de tecnologia se encontram. Para ser um negócio bem-sucedido, era necessário a criação de oferta e da demanda. A oferta de carros e motoristas particulares e a demanda por esse tipo de corrida. Para incentivar o começo do negócio, a Uber fazia eventos de divulgação e oferecia viagens de graça até lá. O sucesso foi grande, e hoje ela está presente em mais de 10 mil cidades em 69 países, e conta com 5 milhões de motoristas e 93 milhões de passageiros em todo o mundo. Para incentivar a adesão de novos clientes hoje, ela oferece cupom de desconto de 50% na primeira viagem. É assim que, depois de 8 anos da sua fundação, em 2018, ela atinge a marca de 10 bilhões de viagens realizadas. Ela chega ao Brasil em 2014 e hoje está disponível em mais de 500 cidades e conta com 1 milhão de motoristas e 22 milhões de passageiros no país. De 2010 para cá, a Uber diversifica suas operações e oferece novos serviços, mas nosso trabalho vai focar, primeiramente, no serviço de hailing criado por eles. O termo mobilidade como serviço classifica os serviços que permitem o acesso a vários tipos de meios de transporte em uma plataforma. Esse tipo de serviço foi criado para facilitar o acesso do usuário a informações de transporte urbano e auxiliá-lo na escolha de qual seria melhor para ele. A empresa Win, com sede em Helsinki, na Finlândia, foi uma das primeiras que fez o uso desse sistema integrado com sucesso. Hoje, o que o seu software faz é vincular e unir as informações de transporte público, privado e, inclusive, de bicicletas e scooters que se encontram na cidade, sendo, com isso, capaz de desenhar um trajeto misturando todos esses diferentes meios, dependendo da escolha do usuário, de uma maneira rápida e eficaz. Com isso, percebe-se que, por tornar mais acessível a escolha de outros meios de transporte, que não o carro próprio, o uso de serviços de mobilidade inteligente amenizam a gravidade de problemas como o congestionamento e poluição em grandes cidades urbanas, já que a quantia de carros circulando diminui e, consequentemente, a emissão de gases nocivos. A Uber proporciona um passo na direção da aplicação da mobilidade como serviço em cidades no mundo e no Brasil. Um exemplo disso é como a plataforma iniciou a vincular em seu aplicativo informações de rotas percorridas pelos serviços de transporte público, como linhas de metrô e de ônibus. Então, o que é a Uber, de acordo com a Uber? Não é uma empresa de transportes, é uma empresa que opera uma plataforma de mobilidade. Desenvolveu um app que conecta os motoristas e os passageiros. Não é um serviço de carona, ela simplesmente possibilita esse encontro de pessoas, de maneira acessível e confiável. Ela também não emprega nenhum motorista, nem é dona de nenhum carro. Todo mundo que dirige para a Uber faz isso com seu próprio veículo ou um veículo alugado, no seu próprio tempo, de acordo com sua própria disponibilidade. Do lado da legislação trabalhista, isso gera alguns entraves e discussões que a gente vai comentar no final. Considerando a explicação que acabou de ser dada, fica mais claro ver qual seria o objetivo da empresa. Basicamente, o objetivo da Uber como empresa é tornar-se uma referência no quesito de mobilidade urbana nas grandes cidades. Para atingir esse objetivo,
a Uber pretende adicionar cada vez mais serviços à sua plataforma, facilitando o acesso a informações de diversas formas de mobilidade urbana, tanto privadas quanto públicas, permitindo assim que o usuário tenha acesso a todas as opções disponíveis para ir do ponto A para o ponto B e escolher a que considere melhor. Com isso, tem-se as metas organizacionais da empresa, que são o conforto, a acessibilidade e a confiabilidade. O conforto se refere aos melhores preços e carros que a empresa tem com relação aos concorrentes. A acessibilidade aos serviços acessíveis a todos e para todas as necessidades do cliente. E a confiabilidade a um serviço de transporte disponível 24 horas por dia. E agora, de que maneira a Uber enfrenta os desafios que surgem no mercado? Quais são esses desafios? Considerando a relação de negócio com o micro e macroambiente em que a empresa está inserida, analisa-se as 5 forças de porta. Quando a Uber surgiu, por ser um dos primeiros tipos de e-hailing, ela possuía muita vantagem competitiva, pois apresentava-se mais atraente que os táxis comuns. Semelhante ao serviço dos táxis, ela oferecia o transporte privado urbano e fazia isso de uma maneira prática, graças ao avanço da tecnologia, o qual passou a permitir que a população, por meio de seus smartphones, tivesse fácil acesso ao sistema de informação do aplicativo da Uber. Por meio de aplicativos móveis, ela conseguiu proporcionar melhores preços e qualidade do produto, não tendo que lidar muito com a ameaça de outras empresas de e-hailing, já que era a única no mercado da época, e focando apenas em atrair um público maior ao novo serviço. No entanto, após a criação desse segmento de mercado pela Uber, com o tempo foram surgindo outras empresas semelhantes a ela. Alguns exemplos dessas empresas são a Cabify e a Lyft, que conectam motoristas a clientes, Lady Driver, que faz o mesmo, porém apenas para mulheres, e 92 App, que conecta taxistas e clientes. Devido à semelhança dos serviços oferecidos pela Uber e por essas empresas, a competitividade do mercado aumentou. Mas então, como a Uber lida com a competitividade de mercado? Como atinge a vantagem competitiva? As estratégias básicas utilizadas pela Uber com relação ao modelo de Porter são liderança em custos, já que ela é capaz de manter os preços baixos em comparação aos seus concorrentes, e a diferenciação do produto e confiabilidade do cliente. O que a diferenciação requer é uma grande habilidade do marketing para construir e consolidar a reputação da empresa como referência naquela área. Uma das maneiras como ela lida com essa diferenciação proporcionando uma maior variedade de serviços. Considerando agora as estratégias de Miles Snow, a Uber caracteriza-se por ser uma empresa prospectora, devido à sua criatividade e versatilidade em fornecer diversos serviços, explorando, investindo e desbravando diferentes nichos do mercado de transporte urbano, sempre procurando por inovações. Alguns dos exemplos desses serviços são a Uber para empresas, Uber Eats, Uber e Uber Green e investimento em veículos autônomos. A Uber para empresas se responsabiliza por administrar o transporte dos funcionários e também dos produtos da empresa. O Uber Eats facilita o processo de delivery de produtos alimentícios. O Uber Green é o programa que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e o investimento em veículos de carros autônomos é investimento em inovação que iniciou em 2017. Vale ressaltar que grande problema que surge em empresas prospectoras é o desafio em serem capazes de disponibilizar todos esses serviços e manter a mesma qualidade. Mas então, agora falando do aplicativo, dessa plataforma de mobilidade que a Uber desenvolveu, por que a gente pode dizer que ela é um sistema de informação? Um sistema de informação tem 4 partes básicas: o hardware, que é a estrutura computacional física envolvida; o software, que são os componentes lógicos, os códigos, algoritmos, programas envolvidos no sistema; as pessoas que realizam ações; e os procedimentos, um conjunto de ações a serem realizadas de determinada maneira para garantir o funcionamento do sistema.
Como a gente vê essas partes no sistema de informação da Uber? Com relação às pessoas envolvidas no funcionamento do SI, a gente tem os motoristas, os drivers, que são os donos dos carros, aceitam as solicitações de viagens e transportam o outro tipo de pessoas envolvidas, que são os passageiros, os riders, quem faz a solicitação. Aqui nas fotos, a gente já consegue ver como são as interações diferentes que eles têm no app. Eles acessam o sistema por meio de plataformas diferentes. Tem um app para os drivers e um para os riders. O procedimento que eles fazem para utilizar é um pouco diferente. Cada um faz um procedimento específico. Os dois necessitam criar uma conta, mas a partir daí, os drivers acessam o aplicativo e, quando querem dirigir, ficam online. Recebem, então, solicitações de passageiros, e quando uma é aceita, o aplicativo provê instruções detalhadas de navegação ponto a ponto até o passageiro e, então, até o destino. Já os riders, quando acessam o aplicativo, eles têm que informar o seu destino desejado. O motorista combinado com eles e vai até a sua localização. A Uber reforça a necessidade de conferir as informações de sua viagem quando há um encontro com o motorista, confirmando se os dados estão certos. Se é o mesmo motorista da foto, se é o mesmo carro da foto. Tudo certo, o passageiro é levado até o seu destino. Ao chegar no destino, o motorista sinaliza o final da viagem no aplicativo e ele pode dar uma nota ao passageiro e o passageiro pode dar uma nota para ele. O pagamento é feito por meio de um sistema cashless, literalmente sem dinheiro, com o uso de transações eletrônicas. Apesar desse ter sido um grande ponto positivo no começo da Uber, agora ela já aceita em alguns lugares o pagamento em dinheiro também. Os drivers podem acompanhar seus ganhos e suas avaliações do sistema, e os riders podem acompanhar seus gastos e as suas avaliações. De uma maneira simples, o que acontece? Que dados entram e são processados nesse sistema? Nos dois lados, é necessário entrar com dados de registro, nome, telefone e uma foto. O driver precisa entrar também com as informações de sua carteira de motorista e os dados do carro. O rider entra com o destino desejado e suas informações de pagamento. E ambos entram com sua localização, que é atualizada continuamente. É nessa camada, chamada Marketplace, que acontece o armazenamento desses dados e o processamento deles em informações para o sistema sobre a corrida. É no Marketplace que acontece a combinação dos passageiros com os motoristas, através de um algoritmo, além de serem processadas outras transações, como o pagamento da viagem. A combinação entre riders e drivers é parte fundamental do funcionamento do sistema de informação. Parece simples, mas a lógica por trás é um tanto complicada. Primeiro, é necessário achar uma maneira de representar as informações de localização reais, tridimensionais, num modelo bidimensional e mais simples de se interpretar e trabalhar. Isso é feito por meio de projeções, e a Uber utiliza a biblioteca S2 Geometry da Google para fazer isso. Essa biblioteca foi desenvolvida especialmente para lidar com superfícies esféricas. E apesar da Terra não ser uma superfície perfeitamente esférica, a aproximação não causa muitos desvios. A Terra, então imaginada, está dentro de um cubo, e os pontos da sua superfície são representados como vetores unitários, em vez de um par latitude e longitude. E então, esses pontos são projetados nas faces do cubo. Em cada face, são feitas quad trees, ou árvores de quadrantes, que consistem na divisão da superfície em 4 quadrantes recursivamente, de modo que uma representação fractal é gerada. Esses quadrantes são então preenchidos com curvas de Hilbert, criando células diferentes, cada uma com uma identificação única. A partir dessas identificações, é possível fazer um mapeamento de onde veio a solicitação de corrida e quais células ao redor são adequadas à procura de drivers. Encontrando esses potenciais drivers, a Uber calcula quanto tempo eles levariam para chegar até o rider solicitante. Porém, nem sempre é o driver mais próximo que é combinado com aquele rider, porque não existe somente um rider naquela área fazendo solicitações. É necessário pensar o que seria mais rápido para o conjunto dos riders, não somente um em específico, em detrimento dos demais. É por isso que a Uber faz o que é chamado de batch matching, ou combinação em lotes. Após uma solicitação, o sistema aguarda um pequeno tempo para avaliar outras solicitações próximas, como está aqui representado nesses 2 GIFs. Sem usar os lotes, o tempo total de espera pelas viagens é de 11 minutos, enquanto que com a combinação em lotes, esse tempo cai para 8 minutos. Sobre o hardware, a gente pegou uma citação disponibilizada em uma das matérias do blog da Uber Engineering, onde são postados diversos artigos de tecnologia. Em tradução nossa,
A citação diz: nossa empresa funciona em um modelo de nuvem híbrida, usando uma combinação de provedores em nuvens e vários data centers ativos. Se um data center falhar, as corridas e todos os serviços associados a elas passam para outro data center. Atribuímos cidades ao data center mais próximo geograficamente, mas cada cidade tem seu backup em um data center diferente em outro local. Isso significa que todos os nossos data centers estão operando dados de corridas o tempo todo. Não temos um data center de reserva. A gente acredita que essa citação explica muito claramente o recurso de hardware da Uber. Bom, a gente fala agora a respeito de como as 4 características básicas dos sistemas de informação, complexidade, emergência, adaptação e indeterminação, podem ser vistas na Uber. Ao falar sobre o algoritmo de combinação, a gente já pôde perceber um pouco da complexidade dos processos realizados pela Uber. Antes de falar mais um pouco a respeito disso, eu quero chamar a atenção para essa figura, que esquematiza a arquitetura de funcionamento da solicitação de uma corrida em 2018. São inúmeras setas, ligando várias partes, cada parte construída em uma linguagem diferente. Mas isso é só um esquema. Essa é a real arquitetura de serviços da Uber em 2018. Em 2010, a Uber começa com uma arquitetura computacional monolítica, que é como a arquitetura de um navio, sólida e totalmente interligada. Para mudar uma parte, é necessário mexer na estrutura inteira, o que acaba se tornando perigoso na hora de instalar novas versões de partes do software conforme ele cresce. E também bastante trabalhoso, pois quando se deseja mudar apenas um pedacinho, é necessário conhecer o todo. Em 2014, por conta do rápido crescimento da Uber, utilizar esse tipo de arquitetura se torna inviável. Eles então se adaptaram e fizeram uma grande migração para a arquitetura de microserviços. Em vez de ser como um navio normal, a arquitetura de microserviços é como se fosse um navio feito de Lego, em que é possível trabalhar nas diversas partes com muito mais liberdade e facilidade. E ao longo de todos esses anos, buscando adequar ainda mais seus produtos ao crescente mercado, ela muda de ferramentas computacionais e até mesmo desenvolve novas, que se adaptem melhor às suas necessidades. Depois de chegar nesse ponto super complexo da figura, a Uber agora está investindo em mudar novamente a sua arquitetura, para uma que seja algo entre os microserviços e a arquitetura monolítica, criando clusters de domínios agrupando diversos microserviços, o que ela chama de DOMA, Domain Oriented Microservices Architecture. Há diversos fatores que afetam o funcionamento da SI, de modo que o seu comportamento se torna não determinístico. Notadamente, o horário que é feita a solicitação, o motorista combinado, o clima, a possibilidade de outras pessoas estarem solicitando corridas no mesmo momento. E com o advento da Uber, emergem possibilidades de dar outro olhar à maneira como as pessoas se movimentam pelas cidades, possibilitando diferentes mapeamentos e formas de interpretação. Finalmente, um pouco sobre as questões éticas, sociais e políticas que o advento da Uber suscita. Pensando na Uber, a gente tem 2 questões principais que se destacam: a questão da segurança e dos direitos trabalhistas. É razoável a gente se perguntar se uma mulher se sente e se ela está segura entrando no carro de um desconhecido no meio da noite, talvez sóbria, talvez embriagada, talvez indo para casa, ou mesmo para um lugar onde ela nunca foi e que ela não conhece o caminho. O mesmo pode ser dito a respeito de indivíduos que desviam da cis-heteronormatividade, isso é, pessoas trans, gays, bissexuais, lésbicas, queers em geral, estejam eles sozinhos ou mesmo acompanhados. Quanto a isso, em sua história, em seu desenvolvimento, a Uber tem investido em ferramentas que façam os passageiros se sentirem mais seguros, como a funcionalidade de compartilhar a sua localização real automaticamente com um amigo ou pessoa em quem confia, ou um botão que chama a polícia na hora. Além disso, especialmente no começo de suas operações, a segurança de seus motoristas era questionada, pois em vários lugares se viram revoltas de taxistas que se sentiam atacados e ameaçados pelo novo segmento que surgia e agrediam esses drivers. Isso levou a uma necessidade de regularização por parte da legislação, e no Brasil essa legislação é em sua maioria municipal, a respeito do funcionamento da plataforma. Do outro lado, a gente tem a questão dos direitos trabalhistas. Em meio a uma nova onda de precarização do trabalho, muitos se perguntam a respeito da responsabilidade que a Uber teria para com seus motoristas, pois, do modo como eles são caracterizados agora, eles não têm nenhum vínculo empregatício com a empresa, e desse modo não têm direito a férias remuneradas, seguro-saúde, 13º nem nada do tipo.
A Uber afirma que sua plataforma seria uma maneira de complementar a renda dos trabalhadores. Mas no momento atual, muitos passam a exercer esse ofício em tempo integral, muitas vezes trabalhando longas horas para um pouco retorno financeiro. Há alguns projetos de lei tramitando ao redor do mundo a respeito dessa questão. E no começo do ano, o Reino Unido aprovou legislação que obriga o pagamento de salário mínimo aos motoristas. Desse modo, chegamos ao fim. Em suma, a gente pode destacar 6 pontos da nossa apresentação. O aplicativo Uber, a biblioteca S2 Geometry, que a Uber usa para o seu algoritmo de combinação, a nova arquitetura computacional Doma, que ela está implementando em toda a sua empresa, o fato de que ela não está sozinha no mercado, pois surgiram diversas concorrentes, a questão de segurança nas viagens e a questão dos direitos trabalhistas. É isso. Muito obrigada. Não esqueça de dar 10 pra gente.